Sejam muito bem-vindos ao Destravar na Venda de Colchões. Meu nome é Luciano Persinotto, especialista em vendas de colchões de alto valor. Nessa jornada, no Destravar na Venda de Colchões, é para transformar a sua vida e a vida da sua família. Nestas 3 aulas, você vai aprender muito sobre como você pode aumentar o seu fechamento, vender mais colchões e vender colchões de alto valor, fechar muito mais vendas para mudar sua vida nas vendas de colchões e realmente destravar daquilo que está te impedindo de vender 100 mil no mês. Então vamos lá, eu queria que você me desse aqui agora uma boa noite com alegria. Comenta aqui para mim da onde você está me assistindo, qual é a sua cidade? Vamos lá, Luciano, eu sou de São Paulo, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou de Goiânia, sou de Santa Catarina, eu sou aqui do Acre. Conta pra mim aqui da onde que você é. Inclusive eu recomendo que se você estiver assistindo essa aula pelo celular, eu recomendo que você coloque no computador, no notebook ou na televisão. Por quê? Porque você vai ter uma experiência muito melhor. Então vamos lá, vamos ver da onde que você é. Tô vendo aqui agora, ó, Daniel de São Paulo. Maria, boa noite, Maria. Rafael de Minas Gerais. Show, é isso aí. Abelardo de Fortaleza. Olha só, inclusive se você tiver uma equipe de vendas, ou se você também é o dono da loja, chama eles, chama a tua equipe, avisa que a aula já começou. Manda aí um WhatsApp rápido para eles, avisando para eles entrar agora, que nós já estamos ao vivo. Se você tem uma equipe e participa junto, vocês vão poder crescer muito mais rápido. Olha só que legal aqui, ó, Maria, São Paulo, Abelardo, Fortaleza, Matheus de Curitiba, show, é isso aí, a galera tá entrando, bora lá, vamos participar junto. E não esquece, pega papel e caneta, porque tem muita coisa importante para você anotar. Vocês estão prontos? Bora para decolar nas vendas? Para destravar o seu fechamento de uma vez por todas? Às vezes um vocabulário novo, uma frase nova e uma estratégia certa pode fazer a diferença para você aumentar as suas vendas e destravar o seu fechamento. Bora começar então? Vamos embora para cima? Vamos com tudo? Vamos lá! Seja muito bem-vindo ao Destravar na Venda de Colchões. Meu nome é Luciano Persinotto, especialista em vendas de colchões. Nesse evento eu vou te mostrar o caminho para vender 100 mil no mês em colchões. Seja você que vende colchões na casa do cliente ou na loja, ou até para você que nunca vendeu colchão na vida e está querendo uma grande oportunidade para começar a ganhar muito dinheiro no melhor momento desse mercado. Eu sei que você que está me assistindo pode estar pensando, será que é possível? Será que eu consigo vender tanto colchão para bater 100 mil no mês? Eu te provo que sim, pois eu vivi essa transformação e centenas de outros vendedores também. Eu vou te mostrar como que eu ajudei centenas de vendedores de colchões a conseguir esse tipo de resultado. Deixa eu te mostrar nesse evento a fazer isso, te mostrando inclusive casos de pessoas reais, como você, vendedores que estão tendo resultado com o que eu vou te ensinar. Vendedores de colchões reais, como esses casos aqui, ó. Meu nome é Abelardo e eu destravei na venda de colchões. Hoje eu vendo mais de 102 mil reais no mês. Eu vendi 102 mil no mês. Esse mês eu vendi 106 mil reais. Mês de novembro eu vendi 203.505 reais. No mês de março eu vendi 128 mil. Eu vendi no mês 107 mil. Eu antes, coisa de 30 mil, que era meu faturamento no mês, e hoje é coisa de 100 mil, depois do método. Você viu aí? Esses são casos reais de pessoas como você. E além desses, tem centenas de vendedores que estão aplicando esse método que eu vou te passar aqui, que vai transformar a sua vida, que vai fazer você vender muito mais e colocar dinheiro no seu bolso. E agora, eu sei que você deve estar se perguntando,
Mas Luciano, peraí, como é que você tem acesso a esse método que eu nunca ouvi falar? Então agora deixa eu te explicar de onde veio esse método e como que ele entrou na minha vida. Embora hoje eu seja realizado na venda de colchão, com uma grande empresa, presente na rádio, na televisão, na internet, em todo o Brasil, mas nem sempre foi assim. Eu sempre quis encontrar uma maneira de ganhar dinheiro para mudar de vida. Porém, eu não comecei nesse mercado querendo vender colchões. Mas foi com os colchões que a minha vida mudou. Que eu vi a grande oportunidade de ganhar dinheiro de verdade. Eu vim de uma família muito pobre. Mistura lá em casa, para você ter uma ideia, era arroz e ovo. No outro dia, arroz e chuchu. Carne era raro. Quando aparecia, era carne de segunda. Meu pai era cobrador de ônibus. A minha mãe, uma vendedora nata. Ela vendia de tudo. Ela vendia panela, ela vendia cerâmica, ela vendia frios, ela vendia de tudo. A gente nunca chegou a passar fome, mas eu confesso que eu passei muita vontade das coisas. E eu me lembro que tinha muita coisa que eu tinha vontade de ter em casa. Coisa simples, panetone, um Danone, só que não sobrava dinheiro em casa. Mas a minha mãe era uma grande vendedora. Ela era uma grande mulher de fé, ela falava assim: Lu, a mãe vai sair para vender e com o dinheiro da venda eu vou trazer um Danone para você. Aquilo mexia comigo, me entusiasmava. E eu também tinha um tio que trabalhava vendendo baú da felicidade. E aos domingos era um dia de muita alegria. Por quê? Porque ele levava frango assado para nós. E ele estava sempre de carro zero. Ele tinha boas condições. Aos poucos eu fui vendo que trabalhar com vendas era o caminho para prosperar e para ter dinheiro no bolso. Eu me lembro minha mãe dizendo assim: Lu, quem trabalha com vendas nunca fica sem dinheiro. E eu passei a ver que eu poderia dar uma condição digna para minha família. De ter a oportunidade de poder trocar de carro, de fazer um bom supermercado. E antes de descobrir esse mercado de colchões, eu passei, para você ter uma ideia, a vender carnê do baú da felicidade, vendia carro, comprava lá em Recife, porque era mais barato, fui vender telefone fixo na época que era caro, aparelho médico, tudo isso era bom, mas não sobrava dinheiro. Não sobrava dinheiro. Eu vi que eu precisava de algo para ganhar dinheiro de verdade. E quando eu vi o lucro da venda de colchões, batia qualquer produto. Era com a venda de colchões que sobrava dinheiro de verdade. Eu comecei vendendo colchões, atendendo clientes por meio de indicadores, viajando todo o Brasil. Dos 27 estados, das 27 capitais, eu já visitei 23 estados. Passando por várias cidades, fui para Bahia, para Goiânia, fui para Santa Catarina, fui vender até no Acre, para vocês terem uma ideia. Só que teve um período que simplesmente as vendas elas pararam de acontecer. Eu ia fazer a apresentação e no final eu ficava ouvindo do cliente que precisava pensar, que achou caro. Eu gostei do produto, gostei do colchão, mas eu te ligo depois para fechar, não fecho nada na hora. E eu não tinha argumento. Eu ficava sem saber o que falar para o cliente. Eu não sabia o que fazer, na verdade. E eu confesso que, na verdade, eu aceitava o que o cliente falava. Eu chegava a atender, para você ter uma ideia, de 3 a 4 clientes por dia fazendo a apresentação. Só que travava, eu travava. E quando o cliente pedia para pensar, ele nunca mais me procurava. E sabe que eu confesso que eu achei que eu tinha perdido a habilidade de vender? Que talvez eu tinha que procurar outra coisa para vender? Eu confesso que eu achava difícil vender colchão. Eu achava muito caro e que as pessoas não compravam. Para você ter uma ideia, nesse período eu fiquei 15 dias seguidos sem fazer uma única venda. E para mim, como vendedor, em tanto tempo não conseguir fazer uma única venda, era péssimo. Porque era um momento que eu precisava de dinheiro. Aí eu chegava em casa sem nenhuma venda. E a minha esposa, na simplicidade, perguntava: e aí, vendeu?
Aquilo mexia comigo, me fazia sentir pressionado de não estar conseguindo ser o provedor da casa. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu não era um vendedor ruim não. Só que naquele momento eu vi que estava tudo travado. Eu não tinha argumentos para justificar o preço do colchão para o cliente. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas eu tive bloqueios, eu tive travas. Eu cheguei a pensar que o problema era comigo. Será que eu não sirvo mais para vender? Ficava uma vozinha no meu ouvido para eu desistir de vender colchão. Pra você ter uma ideia. Até que um dia, com muita humildade, eu fui falar com o meu mentor, com o meu líder. Porque eu não sabia mais o que fazer. Eu não sabia como quebrar as objeções do cliente. Aí meu mentor, meu líder falou assim, Luciano, calma, vai dar tudo certo. Ele foi me tranquilizando, falou assim para mim, amanhã, 7 horas da manhã, eu vou ir tomar um café com você. Tá bom. Aí ele foi até a minha casa, nós sentamos no sofá, tomamos um café, ele abriu a pasta dele, tirou uma folha, entregou na minha mão, era a apresentação dele escrita. Então ele falou assim para mim, Luciano, pega a sua demonstração, coloca no papel igual a minha. Aí você analisa, decora e segue cada ponto. Quando eu coloquei a minha apresentação no papel, eu vi que eu era apenas um vendedor. Só que isso não era bom para mim. Por quê? Porque ninguém quer receber um vendedor. Os argumentos que eu usava era confuso. Não convencia nem a mim. Imagina o cliente. E eu vi que eu precisava me diferenciar, eu precisava encontrar uma maneira de conseguir o ativo mais valioso do cliente, que é a atenção dele. E quando o meu líder foi em casa, ele me entregou a apresentação dele no papel, eu vi que ele dava muito conteúdo de saúde. Ele mostrava muita pesquisa de saúde para o cliente, de quantas pessoas, por exemplo, tinha dor na coluna, quantas pessoas tinham pressão alta, insônia. Eu lembrei, na época, que todo cliente que eu visitava, eles sempre relatavam algum problema de saúde, seja uma pressão alta, seja uma dor na coluna, seja uma dor no nervo ciático, enfim, eles relatavam alguma dor. O que eu pensei? Eu falei, poxa, colchão tem tudo a ver com saúde. Se você não dorme bem, você não tem disposição, a pressão desregula, o corpo não fica bem. E eu vi ali uma grande oportunidade de me diferenciar. O que eu resolvi? Resolvi dar conteúdo de saúde para os meus clientes. E isso foi me permitindo o cliente prestar mais atenção em mim, para aí sim eu entrar na venda. Eu fui estudar sobre o cérebro, sobre a neurociência, e eu aprendi estratégias que falam com o emocional do cliente, que é o que faz o cliente comprar. Aí eu comecei a gerar, a transmitir muita confiança para o cliente. Assim, o que eu fiz? Comecei a estruturar a minha apresentação de uma maneira que o cliente não me via mais como um vendedor, mas ele me enxergava como um especialista. E isso me dava muito mais coragem para fazer um fechamento forte, com argumentos poderosos, sem se preocupar com o que o cliente ia falar. Eu deixei, na verdade, de ser um vendedor que chegava em reuniões com 1, 2, 3 vendas e passei a chegar com 14, 15, até 27 vendas em uma semana. Quando eu ajustei o processo da minha demonstração, o jeito de falar, quando usar cada técnica, as minhas vendas tiveram uma grande virada de chave. Eu conseguia vender para qualquer tipo de cliente. As minhas vendas aumentaram tanto que eu pude comprar uma casa própria, fazer viagens para os Estados Unidos, visitar a Disney, trocar de carro, fazer um bom supermercado para minha família. Eu comecei a olhar tudo que eu fazia que dava resultado para destravar o fechamento e organizar em passos. As técnicas que funcionavam de verdade eu guardava e jogava fora aquelas que era só perda de tempo, as técnicas ultrapassadas. E eu me perguntei, será que se eu juntar tudo isso não tem um método? Um jeito de fechar mais vendas? Eu resolvi organizar tudo isso.
E eu vi que eu tinha um mapa, um passo a passo, com início, com meio e com fim. Com algumas práticas que, se fossem aplicadas, qualquer um poderia aumentar as suas vendas. Aí eu disse, meu Deus, isso aqui pode mudar uma vida. Mas será que isso aqui só funcionou para mim? Será que funcionaria para outra pessoa? O que eu fiz? Voltei a viajar o Brasil, vendendo no interior, nas capitais, na fazenda, na roça. E eu vi que tudo funcionava. E quando eu vi que eu tinha um método, foi aí que eu resolvi compartilhar para outros vendedores. Até porque eles começaram a me perguntar, Luciano, o que você está fazendo para aparecer com tanta venda? Compartilha com a gente. Simplesmente vendedores de todo lugar do Brasil, que quando aplicaram aquele método que eu tinha montado, começaram a ter resultados incríveis. Começaram a trazer um monte de venda. Eu comecei ali mostrando para 6 vendedores da empresa, depois para 20, foi espalhando a notícia e já tinha 40, 50 vendedores na sala. O problema é que a sala da empresa era muito pequena e só comportava 30 pessoas. Uma sala pequena, até que a empresa alugou uma sala maior, que cabia 350 pessoas sentadas. Ali eu cheguei a colocar 400 pessoas da minha equipe. Eu vi que isso era extremamente poderoso e funcionava para todos os meus clientes e para centenas de vendedores pelo Brasil, que começaram a conquistar grandes frutos, não só aumentando as vendas, mas dando a oportunidade de trabalhar com os colchões e comprarem as suas casas, seus carros, podendo dar uma condição melhor para sua família. Eu vinha compartilhando esse método em reuniões com os meus colegas, só que na pandemia, esse método salvou a minha empresa e as vendas dos meus vendedores. Na pandemia eu vi vários vendedores sem conseguir vender. E eu precisava falar sobre essas coisas que funcionavam. Foi quando eu comecei a compartilhar nas redes sociais, dicas e técnicas no Instagram, no YouTube. E mais do que esse conteúdo, eu resolvi fazer esse evento para mostrar para você o caminho desse método, para você também colocar muito dinheiro no seu bolso e vender muito bem. Agora eu estou dividindo isso com você, porque o meu propósito é ajudar você a ter mais resultados. Para você não precisar passar pelas mesmas dificuldades que eu tive. Para você não levar todos esses anos para mudar as suas vendas. Porque vendas é a melhor profissão que existe. E eu sempre acreditei que quem trabalha com vendas tem que ter uma vida próspera. A minha mãe, ela foi uma grande inspiração para que eu chegasse neste nível de resultado. Foi trabalhando com vendas que ela poderia pegar um bolo de dinheiro, colocar no bolso do meu pai e falar assim, Lu, quem trabalha com vendas tem dinheiro. E com esse dinheiro, ela conseguia ajudar outras pessoas. Ela fazia sacolas de mantimento com arroz, feijão, óleo e distribuía para quem precisava. E eu perguntava por que ela fazia aquilo. Ela me dizia assim, Lu, já está escrito na Bíblia, reparte com 7 e até com 8 que tens, pois não sabe a desgraça que pode vir sobre a terra. Olha que mulher sábia, ela não tinha estudo, mas era sábia. E esse é um dos princípios que eu sigo na minha vida, de ajudar o próximo. Mas aí você pode estar se perguntando, mas isso aí que você está ensinando não vai prejudicar as suas vendas? Você não está criando concorrentes para você, Luciano? Eu vou te provar que não. Sabe por quê? Nem que eu quisesse, eu poderia atender todo mundo. Olha o tamanho do nosso país. O Brasil é grande demais, é do tamanho de um continente. E agora eu vou fazer o quê? Deixar essas pessoas que trabalham com colchões ficarem nessa lamentação? Que as vendas não são como antigamente? Claro que não! Quanto mais gente tiver, melhor. É mais gente movimentando o mercado de colchões. Tem muito espaço nesse mercado para você, para mim, para nós. Porque nós estamos no melhor momento para aumentar as nossas vendas de colchões. Antigamente o colchão era visto como um gasto, mas com a pandemia só acelerou o processo das pessoas enxergarem o colchão como um investimento para a saúde.
Até porque os brasileiros estão dormindo mal. As pessoas cada vez mais têm problema de coluna. Nós passamos 1/3 da nossa vida sobre um colchão. E se o cliente não dorme bem, se ele dorme, por exemplo, em um colchão inadequado, a saúde dele vai estar sendo prejudicada. E não sou eu que estou dizendo, são as pesquisas, são as matérias. A maior preocupação dos brasileiros é a saúde. A saúde é o maior patrimônio dos brasileiros e eles estão mais preocupados. As pesquisas estão mostrando 100 milhões de brasileiros dormem em colchões vencidos, inadequados, ou seja, as pessoas precisam trocar os seus colchões. Mas elas precisam de um especialista, de um profissional, para poder mostrar para elas que elas precisam trocar o seu colchão. A Organização Mundial da Saúde já fala, quem não teve, um dia terá problema de coluna. Ninguém escapa do problema da coluna. E todos sabemos que se dormir num colchão inadequado, a coluna será afetada. E vem o sono também, muita gente não dorme bem no Brasil, 73 milhões não dorme bem no Brasil, e muita gente pode falar assim, o sono é uma coisa leve, não é tão grave. A má qualidade do sono, ela afeta, ela provoca, ela agrava a obesidade, a hipertensão, ou seja, as pessoas precisam trocar os seus colchões. Nós estamos num grande mercado. As pessoas hoje estão vendo o colchão como um grande investimento, como o móvel mais importante da sua casa. Inclusive, tem vários médicos e especialistas que recebem pacientes em seus consultórios e que a recomendação deles é: você precisa trocar o seu colchão. Você percebe como nós estamos no melhor momento para vender colchões? Existe um novo mercado na venda de colchões. As coisas estão mudando para melhor. Só que, claro, precisamos estar preparados para esse tipo de cliente, para saber como abordá-lo, para saber como fazer um grande fechamento. E, infelizmente, são raras as empresas de colchões que investem em preparação, em treinamento. Tem muita marca, tem muito vendedor, mas tem pouca gente preparada. Quando tem treinamento, a maioria é motivacional, com pouca técnica, porque tem gente que tem medo de compartilhar. O mercado mudou, nós precisamos estar preparados para esse novo mercado. Só vai ficar no mercado quem for um especialista de verdade. E para você ser um especialista na venda de colchões, para você vender 100 mil no mês, você precisa deixar de ser um vendedor chapolim. O vendedor chapolim é o que, Luciano? Sim, você tem que deixar de ser um vendedor chapolim. Você já viu o chapolim? Você já viu como ele é chamado? A roupa dele, né? Não é um super-herói. Ele não transmite confiança. O vendedor chapolim não tem clareza. Fica sem argumento no fechamento. Ele é confuso. O chapolim só vende colchão bom e barato. O que eu quero fazer por você? Te mostrar que dá para transformar de um vendedor chapolim para um faixa preta, um especialista na venda de colchões. Como esses especialistas, onde eu tive a oportunidade de reconhecê-los pelos seus resultados no último evento presencial. Vendedores que seguem à risca esse método, que agora eles têm uma mochila de argumentos para o cliente que está ali com um escudo cheio de objeção. Por isso que agora eu vou te mostrar 3 erros clássicos que estão te impedindo de você vender 100 mil no mês. Inclusive, o último erro é o mais importante. E olha, eu não estou aqui para te julgar. Eu falo desse jeito e tem gente que acha que eu estou querendo apontar o erro ou brigar com você. Não tem nada a ver, não é nada disso. Não existe vendedor que erra querendo errar. Todo vendedor, quando erra, ele está querendo acertar. Então, se você se identificar dentro desses erros, não é para você se culpar. Identificou o erro, é para consertar o erro. É simples assim, ok? A gente só erra por falta de conhecimento, por falta de vivenciar o que dá certo de verdade. Então vamos lá ver os erros que estão te impedindo de fechar mais vendas e faturar mais. O primeiro erro clássico é ser vendedor bonzinho. O que você quer dizer com isso, Luciano? Se eu for um vendedor bonzinho, que é todo simpático, que
que fala bastante, que deixa o fechamento acontecer naturalmente, a venda não sai. Vendedor bonzinho não vende. Quem vende é o chato. O chato, eu quero dizer o seguinte, se você chega para o cliente e diz, o meu colchão é o melhor, Dona Maria. Olha, o meu colchão é maravilhoso. Você é todo simpático, todo bonzinho. Chega no final, o cliente fala assim para você, amei o seu colchão. Só que é o seguinte, meu cartão só vai virar dia 10. Dia 10 você pode passar aqui, que eu vou passar meu cartão e eu vou comprar de você, porque eu gostei demais de você. Você é muito simpático. Aí você chega lá no dia, sabe o que ele fala? Pensei melhor. Meu filho não deixou. Tá muito caro. Mais para frente eu compro. Vendedor bonzinho acredita no que o cliente fala. Isso já deve ter acontecido com você. Isso se o cliente não sumir, né? Às vezes ele fala para deixar o orçamento e nunca mais te procura. O vendedor bonzinho acredita em tudo que o cliente fala e fica sem argumentos. Não quebra as desculpas do cliente. Ele aceita tudo. Não, o cliente falou que vai passar o cartão, ele foi legal, ele tem palavra, ele falou comigo, ele estava muito interessado. Imagina, a gente já combinou, tá tudo certo. Ou então, no fechamento tem vendedor que não quer deixar o cliente desconfortável. Ah, eu não vou forçar a venda. A venda comigo, Luciano, acontece naturalmente. Gente, não acontece. Desculpa, não acontece. Não é que você tem que ser chato. Eu falo que você tem que ser profissional. Por que é um erro ser um vendedor bonzinho, Luciano? Se você for bonzinho, você perde o comando da venda. E quem deve dominar e conduzir o fechamento é você. O cliente não entende de colchão. Ele não sabe qual é o melhor para ele. É você que precisa conduzir o fechamento, indicar, orientar, informar qual é o melhor colchão. Porque a maioria das pessoas, elas tendem a procrastinar. O cérebro não gosta de gastar energia com decisão, pensando quanto que vai ter que pagar, como vai fazer. Ele vai querer deixar para depois. Isso é a natureza do cérebro humano. Por isso, no fechamento, o especialista precisa ser capaz de ajudar a fechar a venda, de ajudar o cliente a tomar a decisão na demonstração. Eu sei que muitos vendedores acham que precisa falar bastante, que precisa ser amigo do cliente, mas na hora do fechamento, você precisa ser profissional. É outra energia. Precisa seguir o processo, respeitar o processo. Se o cliente fala para você voltar depois, que vai fechar na semana que vem, a maioria não fecha. Porque eu sempre digo, macarrão se come quente. E a neurociência, ela explica isso muito bem. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Tem duas partes do cérebro. Observe bem uma coisa. O cérebro, aí nós temos aqui a nossa coluna vertebral. Faz de conta que isso aqui é a coluna vertebral. E o cérebro, nós temos aqui, ó, o sistema límbico. Esse é o sistema límbico. O sistema límbico, ele faz parte, fica perto da coluna, ele é responsável pelo quê? Ele é responsável pela reprodução humana, ele é responsável pela nossa sobrevivência e ele é responsável também pelas nossas emoções. Quando você sente fome, quando você sente raiva, é esse cérebro que é ativado, é o sistema límbico. O ser humano também desenvolveu uma segunda parte do cérebro, que é o neocórtex. É esse aqui, ó. Esse é o segundo, é o novo cérebro. Ele é responsável pelo quê, Luciano? Ele é responsável pela linguagem, ou pela razão, sabe? Raciocinar, linguagem, falar. E a maioria dos vendedores, eles tentam vender e convencer o cérebro que ele precisa comprar o colchão. Ele fala para o cliente assim, olha, tá na promoção. Tá falando com esse cérebro. Ah, dá para parcelar em 12 vezes. Ó, eu tenho um desconto. Só que quem toma a decisão é esse aqui, ó. É o emocional. As decisões são feitas pelo sistema límbico. Você quer ver um exemplo? Olha, em janeiro, por exemplo, o que as pessoas falam? Ah, que vão emagrecer, que vão fazer academia. Elas falam, elas pensam aqui, ó, o neocórtex.
Só que para emagrecer custa energia. E esse cérebro fica com preguiça. Por quê? Porque ele quer sobreviver, ele quer economizar energia. Esse cérebro aqui foi feito para estar limpo, descansado e alimentado. E quem tomou a decisão? Foi esse. Esse pensou que, vou para academia, vou fazer academia. Quem tomou a decisão? Não. Agora não, deixa para depois. Ele procrastina, ou seja, 70, 80% das pessoas procrastinam. Por quê? Porque esse cérebro quer economizar energia. É instinto de sobrevivência deixar para depois. Quantos de vocês, eu pergunto, e numa prova, por exemplo, da escola, com 2 semanas, vocês começavam a estudar com antecedência? Escreve aqui para mim, comenta aqui para mim se vocês estudavam com antecedência numa prova de 15 dias. Agora, quantos de vocês estudam ou estudaram na prova, na véspera? Às vezes um dia antes ou no próprio dia da prova. Comenta aqui para mim, escreve. É por isso que eu digo que ser vendedor bonzinho é um erro que te impede de vender mais. Porque se o cliente fala que vai deixar para depois, esse aqui vai tomar a decisão e vai falar não. O cérebro automaticamente dele vai querer economizar energia, vai querer procrastinar, vai querer deixar para depois, e o depois é nunca. Ele vai virar para você e falar que está pensando bem, que agora está apertado, mas que o mês que vem eu fecho, dia 10 eu fecho, chega dia 10 ele desaparece. Mas fica tranquilo, que na próxima aula eu vou te mostrar como que você vai se comunicar com esse cara aqui, ó. Com esse sistema límbico. Eu vou te ensinar, eu vou te mostrar como que você vai falar com esse sistema límbico para você fechar a venda na hora. Para você fazer uma apresentação e o cliente brilhar o olho dele e pedir para fechar o colchão na hora. Gente, tá na hora de virar a chave. Tem jeito de conduzir a venda. Tem jeito de ser um grande profissional e vender na hora. Chegou o momento da sua vida que você precisa aumentar as suas vendas. E, gente, eu já fui um vendedor bonzinho. Eu já fui o que travava e acreditava no cliente. Por isso que eu vendia pouco. Mas eu aprendi a dominar isso. Graças a esse método que me permitiu destravar. É o mesmo caso, para você ter uma ideia, do Lucas. Um vendedor de colchões de São Paulo que era bonzinho. Dá uma olhada no que o Lucas fala. Presta atenção. Olha, o que antes o que me dificultava muito era que eu acreditava muito no cliente, né? Então, o cliente falava, meu cartão vai virar no dia 10. Aí eu acreditava, eu era um vendedor bonzinho, né? Antes de eu conhecer o método, eu era travado nesse ponto de acreditar no cliente. Se acreditando nisso aí, sem quebrar, né? Sem a ferramenta para quebrar essa objeção, você acaba perdendo a venda. Você saiu da casa do cliente, na maioria das vezes, 99% das vezes, não volta mais. Quando eu ligava era sempre assim, eu pensei melhor, não vai dar, vou deixar pro meio do ano, agora no começo do ano tá ruim, ou vou deixar pro fim do ano, era sempre assim. Depois do destravar, depois do método aí, eu aprendi ferramentas que eu consigo agora quebrar essa objeção, né? Porque nada mais é do que uma objeção. Quando você quebra ela, você consegue realmente finalizar a venda. E hoje eu me sinto mais realizado. Tanto que profissionalmente, né, financeiramente, mais realizado. Quando você melhora no fechamento, melhora na apresentação, automaticamente a qualidade, né, a financeira melhora também. Remuneração melhora. Então hoje eu me sinto bem mais realizado. É um destravar, né, um virar de chave. E depois do método, hoje eu não travo mais no fechamento e aumentei meu número de vendas de 3 a 4 vezes mais. Por que não devo ser um vendedor bonzinho, Luciano? Porque se você for só bonzinho, você vai continuar travando na venda. Vai continuar acreditando no cliente e vai ficar vendendo só para quem quer comprar. E a gente vai aprender a ser um profissional com estratégia, com processo, para ter argumentos poderosos para impactar o cliente. Quando o cliente vier com uma desculpa no fechamento, em vez de você aceitar, você vai começar a saber como destravar isso no fechamento. Ok? Então, bora para o segundo erro. Agora vamos falar o segundo erro que te impede de vender 100 mil no mês. Qual é, Luciano? Querer convencer o cliente no fechamento.
Ué, Luciano, como assim? Eu preciso convencer o cliente para fechar a venda. Como que o cliente vai comprar se eu não convencê-lo? O que acontece quando você chega no fechamento? A gente começa a dar argumento, o cliente vem com uma desculpa, ele acha caro, ele fala que vai pensar, que vai falar com a esposa, que vai falar com o marido, e você fica ali tentando convencê-lo que é um bom investimento comprar o colchão, não é? Você fala para ele que vai ser muito bom para a saúde dele, para o conforto dele, mas mesmo assim ele fica te dando desculpa. E é uma luta o fechamento. Mas você já parou para analisar a palavra convencer? Qual é o significado dela? Está relacionado a vencer. Vencer o cliente no fechamento, como se fosse uma disputa. E muitas vezes você acredita que o problema está no fechamento, que é falta de técnica para poder fechar mais venda. Ter técnica de fechamento é muito importante, mas não é só isso. O que eu preciso fazer então, Luciano? Você precisa construir um fechamento ao longo da demonstração para no final, o fechamento, na hora do preço, eu preparar esse cliente para tudo isso. E se eu tento só convencer o cliente lá no final, a venda vai empinar carroça. Mas o que você vai fazer é criar um processo para despertar o desejo durante a sua demonstração. Quem está mais tempo no mercado deve conhecer aquelas ultrapassadas técnicas antigas, como soco de café, raporte, AIDA e outras mais. Essas técnicas elas não conectam mais, não funcionam mais como antigamente. Por quê? Porque os clientes mudaram. Por isso que muitos vendedores de colchões reclamam que não conseguem vender como antigamente. Essas técnicas já estão ultrapassadas. E existe um novo mercado e as coisas elas se atualizaram. Igual um celular, toda hora o aplicativo está atualizando. Por quê? Na venda tem que ter processo certo. Não adianta você ter técnica para passar o preço e usar na hora errada. É igual, por exemplo, você fazer um bolo, você tem lá uma lista de ingredientes, tem lá uma receita, só que você vai fazer o bolo sem seguir a receita, tenta ir lá e colocar o chocolate antes da manteiga. Você pode ter o melhor chocolate do mundo, importado, mas se você vai lá e coloca ele na ordem errada da receita, não vai sair o bolo gostoso. Na venda é a mesma coisa. Você tem que aplicar cada técnica no momento certo. Às vezes você acha que o seu problema está no fechamento, mas às vezes a venda trava por alguma coisa lá de trás, durante a apresentação. Ela não foi despertado o desejo no cliente como tinha que ser feito. E olha, a culpa não é sua, fica tranquilo. A culpa disso é do mercado, porque a maioria das empresas, elas não ensinam isso. Eu perdi muitas vendas quando eu não entendia isso. E que bom que você está aqui para se atualizar. Parabéns! Você precisa aprender como corrigir isso e aumentar o seu fechamento para vender 100 mil no mês. Por isso que durante esse evento, nós vamos ver a estrutura de uma apresentação encantadora, com o processo certo para você despertar o desejo do cliente pelo seu colchão. Para que ele peça para comprar de você, para que você passe a vender para mais clientes sem travar no fechamento. E o terceiro erro que te impede de vender 100 mil no mês: achar que precisa de mais clientes para vender mais. Por que isso é um erro, Luciano? Se eu tiver mais pessoas, eu posso vender mais. Não é ter mais pessoas para demonstrar que vai fazer você vender 100 mil no mês. O segredo está em atrair o cliente certo. Se você tem o cliente certo, se você sabe preparar o seu cliente, despertando desejo pelo seu colchão, você pode vender mais, mesmo com poucos clientes. A maioria só vende para quem quer comprar. Só que cliente que já quer comprar é o cliente que menos paga pelo seu colchão. É o cliente mais difícil no fechamento. E existe um jeito de você chamar a atenção do cliente certo, que fecha na hora e ainda paga mais no seu colchão. Deixa eu te explicar. Acontece que existem diferentes perfis de clientes. Olha aqui os perfis de clientes. Eu vou desenhar aqui para você. Presta bem atenção.
Existe o cliente que eu chamo o cliente de CBB. O que é o cliente CBB, Luciano? É o cliente bom e barato. É o cliente que já pesquisou no Google, que ele está pensando em trocar o colchão dele e de uma certa forma ele já está decidido a comprar. Ele já quer comprar, ele já pesquisou, ele já sabe preço, ele já sabe tudo. Ele acha que colchão é colchão. Aí você vem e ele pede qual? O mais barato. E você vende para ele o que ele quer comprar, porque ele já quer o mais barato. Então você está vendendo para quem quer comprar. Cliente CBB, cliente bom e barato. Poxa, Luciano, então eu não devo vender para ele? Deve. Mas se você focar só nesse cliente, você não aumenta o seu faturamento. Porque você vai estar focando só no cliente do preço. Só vendendo mais barato, onde você vai ganhar menos dinheiro e ter muito mais trabalho. Agora tem um segundo tipo de cliente que muita gente trava. Eu chamo esse cliente de CMD. Qual é, Luciano? Cliente mestre em desculpa. Ele precisa do colchão, ele sabe que precisa, ele sabe que o colchão dele já está afundado, ele sabe que o colchão dele precisa ser trocado, mas ele procrastina, ele deixa para depois, ele empurra com a barriga. E esse perfil sabe que precisa comprar, mas talvez o médico dele já até tinha indicado também, mas o cliente, como eu disse, vai querer deixar para depois. Mês que vem eu compro. E ele vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. Aí ele fala assim para você, deixa seu orçamento, eu vou pensar. Eu diria para você o seguinte, que para cada um cliente CBB, existem 20 CMD. Existe 20, existe mais. Observa que a quantidade é maior. Só que ele vai te encher de desculpa. Aí você precisa de uma mochila de argumentos. Nesse cliente você começa a ganhar mais. É nesse aqui que você começa a ganhar mais. Você vende mais quando você dá argumentos para destravar as desculpas dele. Ele precisa de um especialista para ajudar, para direcionar, para informar, para tomar uma decisão do melhor colchão para ele. Mas eu quero te mostrar o cliente que vai te fazer aumentar muito mais as suas vendas. Um cliente que paga muito mais pelo seu colchão. Inclusive, é o tipo de cliente mais fácil para vender colchão de ticket alto, de alto valor, para você ganhar mais. O que são colchões de alto valor, Luciano? Para mim, eu denominei os colchões de alto valor de 10 mil para cima. 10, 15, 20 mil. Só que se você vende colchões de 3, de 5, de 7 mil, pode até parecer impossível você fechar vendas assim. Mas quando você atrai o cliente certo, o jogo muda. Nesse perfil você fecha com qualquer cliente, você atinge 100 mil no mês, muito mais rápido, de um jeito muito mais fácil. É esse tipo de cliente que faz eu vender pelo menos um colchão de linha alta todo dia. Dá uma olhada nos pedidos, olha na tela, tá vendo aí? Todas essas vendas foi graças a esse método. Qual tipo de cliente é esse, Luciano? Vou explicar para você. O cliente NSP. Cliente que não sabe que precisa. Não sabe que precisa do seu colchão. Ele não sabe que colchão vence. Ele não sabe que o colchão tem prazo de validade. Ele não sabe que a coluna dele está sendo prejudicada porque o colchão abaulou. Ele não sabe que colchão antigo tem ácaro, tem bactéria, tem fungo. Ele não sabe de nada disso. Mas quando você informa para ele, quando você orienta para ele, ele não se importa em pagar mais. Ele não se importa. Lembra que eu te mostrei as pesquisas que mostram como as pessoas estão mais preocupadas com a saúde, com a qualidade de vida, com as dores do corpo humano, com o sono? Os próprios médicos indicam dormir em um bom colchão para evitar uma série de problemas de saúde. Aqui você vai ter a total atenção desse cliente. Porque se você só vender colchão com apresentação técnica, isso não desperta interesse. O cliente não entende características. Ele não entende o que é uma espuma D33. Ele não sabe o que é uma mola pocket. Ele precisa entender que ele vai dormir bem, que vai aliviar a dor dele. Ele quer saber o que o colchão faz, não o que o colchão tem.
Se você continuar focando no cliente que te procura ou os clientes que vão te dar desculpas, você vai gastar muita energia e vai ter pouco resultado, enquanto você poderia vender muito mais, ganhar muito mais. Se você está vendendo só para quem quer comprar, você vai vender colchões de 4, 5, 7 mil reais. Às vezes, se der sorte, vende 1 ou 2 colchões de linha alta no ano. Mas se você dominar esse cliente aqui, ó, o NSP, eu digo para você que tem 100 clientes para 20 desse para 1 desse. Tem muito mais. Aqui, se você focar nesse, você vai dar um grande salto na sua carreira de vendas de colchões. Você sobe de nível, você muda de fase. Por que esse é o melhor cliente para vender 100 mil no mês, Luciano? Porque com menos esforço, você tem mais resultado. Olha esse faturamento do Alexandre Bonomo. Nesse último mês, ele está vendendo no interior de São Paulo, com poucos colchões. Ele bateu mais de 100 mil no mês. Dá uma olhada em quantas vendas. São clientes simples, mas o faixa preta, ele sabe conduzir, ele sabe dominar o cliente para um fechamento, ele sabe mostrar prioridade no colchão e na saúde do cliente. E o cliente passa a ver valor, porque o faixa preta tem processo e tem técnica. Aqui você vai aprender a mostrar o seu colchão de um jeito que desperta desejo, de um jeito que mostra uma oportunidade. E com isso, o cliente paga mais pelo seu colchão. Quando você aprender aqui a estratégia desse método, você não só vai vender para cliente que quer comprar, e sim para os clientes que nem sabiam que precisava de você. Então, um dos maiores erros que te impede de vender 100 mil no mês é vender só para quem quer comprar. Os clientes que pagam menos pelo seu colchão, que já pedem desconto, que já choram. E o meu intuito aqui é te ajudar a vender mais os colchões de alto valor para esse cliente aqui, ó, para o NSP. É esse cliente que não sabe que precisa do seu colchão. Como, Luciano? Usando o método. Vai ser muito mais fácil de você fechar do que você imagina. Mas fica tranquilo, durante esses 3 dias de evento, você vai aprender a fazer isso de um jeito muito simples. Inclusive, para melhorar até a condição de pagamento do cliente. Quando você deixar de cometer esses erros clássicos, você começa a fazer venda de alto valor todo mês. Você começa a vender muito mais à vista. Igual o caso do Rafael de Belo Horizonte. Quando ele destravou esses erros, ele deu um grande salto, ele mudou de fase, ele subiu de nível. E olha que ele tinha experiência na venda de colchões, 12 anos de vendas. Mas depois que ele destravou, o resultado foi outro. Dá uma olhada no que ele fala, presta atenção. Às vezes a gente acaba, vamos dizer assim, sendo egoísta com o cliente, pensando só em vender, e acaba com esse receio, vou oferecer o mais caro, ele não vai comprar, então vou oferecer o mais barato aqui, ele compra e pronto. Acaba ficando refém desses colchões, né? Que você tinha que vender não sei quantos colchões no mês para você estar ali batendo sua meta e tudo. Porque às vezes a gente faz um pré-julgamento com o cliente, né? Às vezes a gente chega na casa dele, ele não tem condição, você acaba sendo preconceituoso pela aparência da casa dele. Hoje, independente de onde eu vou, eu ofereço mais caro. E já em 2 semanas, já com o método, já faturei 80 mil. A primeira foi 14,5 foi à vista, a segunda foi 10,5 foi à vista, a terceira, que foi, né, a mais barata, que foi de 8, foi à vista. A maioria hoje, né, tá difícil eu pegar a maquininha. Isso aí, na minha primeira semana, eu já bati meu mês de faturamento. Minha segunda venda, que foi de 10.500. Se fosse o Rafael de lá atrás, eu ia oferecer mais baratinho. A casa dele era bem simplesinha, mas eu ofereci mais caro e foi 10.500 à vista no colchão de solteiro. Então, depois do método, hoje eu faturo 3 vezes mais, eu fecho com qualquer cliente. Não tem casa bonitinha, casa feia, não tem isso não. A gente vai e fecha com qualquer um. Eu tinha até escrito no papel assim, 12 anos de experiência, e ia rasgar os 12 anos, porque depois que eu conheci o processo, os 12 anos valeu de nada. Nós precisamos destravar os clientes.
Mas o seu foco precisa estar aqui, ó, no NSP, no cliente que não sabe que precisa comprar o seu colchão. É o cliente mais fácil para você vender. O colchão de alto valor. Eu não estou aqui falando que é ruim atender para mais clientes, vender para mais clientes. Isso também é bom, sim. Mas com estratégia, com processo, você vende muito mais. Porque se você focar mais no linha alta, mesmo em uma semana mais fraca, você pode fazer muito mais dinheiro. Chegou a hora de você dar um salto na sua vida, de subir de nível, de mudar de fase na venda de colchões. E agora eu quero saber aqui de você. Eu quero saber aqui, ó. Você quer aprender a criar um fechamento poderoso? Você quer aprender a fechar com qualquer cliente e despertar o desejo no cliente para o fechamento? Você quer aprender? Comenta aqui para mim. Se você quer aprender a vender 100 mil no mês, comenta aqui para mim, Luciano, eu quero. Comenta, eu quero. Comenta para o universo também selar o amém para você e você fazer parte desse exército de elite na venda de colchão. Eu quero, eu quero. Comenta aqui então se você quer atrair esse cliente NSP. Comenta, eu quero. Olha aí quanta gente, ó, eu quero. Boa, isso aí, boa. Coloca aí para o universo te ajudar. Boa, isso, eu quero. Olha só que legal. Até agora, você viu comigo que existe um método para você vender 100 mil no mês. Que dá para a gente fazer um fechamento poderoso sem ser chato na venda. Que agora você não precisa ficar mais lutando para convencer o cliente no fechamento. Eu te mostrei o cliente mais fácil para você atrair e vender colchões de ticket alto. Você viu vendedores comuns que conseguiram chegar lá. Você viu como eu cheguei nesse método. E você viu também os erros que estão te impedindo de você chegar nesse resultado. Erros que você estava cometendo aí no seu dia a dia, que você nem sabia que eram erros. E agora que você descobriu eles, você pode parar de cometer. E vai ser muito mais fácil de você chegar no resultado que eu te prometi aqui. Pode ter certeza. Eu sei agora que você quer saber o jeito certo. Luciano, me fala o jeito certo. O caminho para usar esse método com um fechamento poderoso, para você vender 100 mil no mês e colocar mais dinheiro no seu bolso. E agora que a gente já entendeu o que não fazer, o que atrapalha a nossa venda, nós vamos entrar no passo a passo do método. Cada etapa do método onde você vai deixar o cliente louco para comprar o seu colchão, para o seu fechamento ficar mais fácil e mais poderoso. Eu vou te mostrar as estratégias para você conseguir um fechamento de colchões de alto valor com qualquer cliente, independente se ele é rico ou mais humilde. Se algum dia você já teve medo de falar o preço ou não teve argumento, isso vai acabar, já é passado. Tudo isso eu vou te apresentar na segunda aula, na quarta-feira. É lá que eu vou te apresentar os fundamentos do método para você aplicar imediatamente um jeito simples. Você vai vender sem precisar dar desconto. Você vai poder vender todo dia. Então, se você quer vender 100 mil no mês, não perca essa aula na quarta-feira por nada. Essa vai ser a melhor aula do evento. Pode ter certeza, é ali que sua vida começa a transformar. Até porque lá eu vou trazer uma técnica poderosa para o seu fechamento que vai fazer você ficar de queixo caído. Você vai ver a facilidade que vai ser para você vender muito mais. Nunca antes foi tão bom para vender colchões como agora. E eu quero fazer você dar conta da quantidade de colchões que você vai vender, para você mudar a sua vida e a da sua família nesse ano de 2024. Você quer aprender o jeito certo? Primeiro, vamos ter que parar de errar. Mas agora vamos ver como fazer o jeito certo, de uma maneira prática, rápida e com mais resultado para destravar de uma vez por todas o seu fechamento. Se prepare para estar comigo então na aula 2,
pois estamos só começando. A próxima aula vai ser quarta-feira, às 20 horas, pelo YouTube, onde eu vou te revelar os 4 fundamentos para você construir um fechamento que vende 100 mil no mês em colchões. Todas as etapas dessa estratégia. Você quer ver essa estratégia? Você quer vender mais? Comenta aqui para mim então. Comenta aqui então, eu vou ser faixa preta. Eu vou ser faixa preta, Luciano. Comenta aqui. Isso, comenta. Eu vou ser faixa preta. Eu vou ser faixa preta. Vai, bora lá. Isso, eu vou ser faixa preta. Aí, bora. Vamos pra cima, vamos pra frente, vamos com tudo. O universo para ajudar nós também. Vamos pra cima, pessoal. Vamos virar esse jogo em 2024. Tem 11 meses novinho pra gente mudar a nossa vida na venda de colchões e ganhar mais e ser próspero de uma vez por todas. Mas com técnica, com estratégia, com preparo, a gente vai dominar esse mercado da venda de colchões. Inclusive, eu quero te lembrar que temos uma comunidade exclusiva no WhatsApp. Lá a gente traz todas as informações importantes do evento para você acompanhar ao longo dessa semana, que vai ser de muito aprendizado para você. Se você ainda não está no grupo do WhatsApp, participe, porque lá eu envio conteúdos e é diário. E se você não estiver lá, você está perdendo muito. O botão para você entrar no grupo do WhatsApp está aqui embaixo na descrição desse vídeo. E para finalizar, me conta aqui nos comentários qual foi o principal aprendizado que você teve nessa aula. Qual dos erros que você estava cometendo e vai ajustar? Comenta aqui que eu vou ler pessoalmente e eu te espero na próxima aula, que é quarta-feira, às 20 horas. A segunda aula vai ser transformadora. Te espero na quarta-feira. Não esquece, marca aí no seu celular. Até quarta-feira. Tchau!